Celular, sem sombra de dúvidas, é o item que sempre mais tem atualização, mês a mês, ano a ano e por aí vai. E pensando nisso, justamente eu quero trazer esse vídeo para você para falar sobre celulares que sejam bons e baratos para você conseguir adquirir aí sem pesar no seu bolso e ter o melhor custo-benefício, ter o melhor celular possível e também não precisar gastar muito. Mas antes da gente entrar no vídeo de fato, eu vou deixar os links aqui dos produtos na descrição e se você precisar comprar, quiser comprar de fato, eu vou pedir para você comprar por esses links, porque aí vai ajudar muito a gente do canal aqui, a gente a crescer. E se esse vídeo também te ajudar a tomar a melhor decisão aí para você comprar o seu celular, primeiro passo, eu vou pedir para você comentar aqui qual foi o melhor celular aí para sua decisão, para o seu dia a dia e qual que você comprou, tá? Então eu vou te pedir isso só para entender de fato se esses modelos que eu tô trazendo aqui realmente faz sentido para você. E aí se fizer sentido também eu vou pedir para você deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas que estão precisando também comprar um celular, aí trocar de celular e não quer gastar muito dinheiro com isso. Mas beleza, então bora logo pro conteúdo aqui de fato. E o primeiro da lista aqui vai ser o Moto G35, que ele vai ser inclusive o melhor que eu vou trazer aqui, tá? Pensando em custo-benefício, o que faz mais sentido na minha visão, na minha opinião, como sendo um bom celular que você consegue ter um ótimo desempenho sem precisar gastar muito dinheiro. Pensando em dinheiros aqui, né, ele vai ficar na faixa dos R$ 1.000 aí. Pode ser que você encontre ele em promoções ou até mesmo em alguma outra loja ou o que quer que seja, tá? Um pouquinho a menos aí dessa faixa dos 1.000, mas geralmente, pelo que eu pesquisei, tudo que eu vi, ele vai ficar em torno aí de 1.000 a 1.100. Então vai ser essa média de preço, beleza? E sem sombra de dúvidas, muito provavelmente você já conhece a Motorola nas linhas G. Inclusive, quando a Motorola entrou no mercado aí com a linha G, cara, fez um sucesso absurdo. Todo mundo queria ter um Moto G, porque era o melhor, assim, entre os Androids, com custo-benefício ótimo e coisa do tipo. E não deixa de ser diferente agora, tá? Então, nesse modelo aqui do G35, ele continua aí sendo um ótimo custo-benefício, na mesma pegada ali do Moto G quando entrou no mercado, tá? E aí já falando um pouquinho aqui sobre a tela, ele tem uma tela aí de 6.7 polegadas e com FPS aí de 120 Hz. Cara, isso daqui é absurdo, tá? 120 Hz para uma tela de celular é uma taxa de atualização muito boa para você que gosta de jogar. Então para você aí que quer jogar Free Fire, COD, jogos nesse sentido assim mais de que exige um pouco mais de FPS, cara, essa tela aqui vai ser perfeita para você. Inclusive falando ainda sobre a tela tem uma proteção aí Gorilla Glass 3. E cara, isso aqui é sensacional pensando na qualidade da tela, então vai ser uma tela um pouco mais resistente. Se você é um tipo de pessoa aí que é um pouco mais descuidada, vamos falar assim, com o celular, deixa cair ou não tem tanto cuidado, então aqui vai ser uma tela muito boa para você, porque vai ser uma tela mais resistente, então a probabilidade de dar algum problema, de trincar ou coisas do tipo vai ser muito baixa, tá? Obviamente, pode acontecer. Não tô falando que tá isento, mas em comparação com outros modelos de outras marcas, cara, isso daqui é muito interessante. Aí eu tô falando outras marcas, mas aí pode ser também da própria Motorola. Então aí vai depender muito da qualidade da tela. Então nesse caso aqui, cara, tá uma tela excelente, muito boa inclusive, tá? E aí já falando um pouquinho mais aqui sobre as câmeras traseiras, ele conta aí com uma câmera de 50 megapixels e outra de 8 megapixels. Então você vai ter uma qualidade de imagem muito boa pensando nessa questão aqui. Obviamente a gente sabe aí que celulares com muitos megapixels não necessariamente significa a melhor resolução possível, mas sim você tem uma ótima qualidade de câmera aí, pensando em resolução, que aí você vai conseguir tranquilamente, assim, muito tranquilamente fazer vídeos em Full HD, tirar fotos em alta qualidade também. Isso daqui vai, cara, vai suprir muito a sua necessidade do dia a dia, tá? Isso daqui eu tô considerando que você não é um criador de conteúdo, você é uma pessoa que só gosta de registrar momentos ali mais de boas, quer tirar fotos ali também para ter algum histórico ou coisa nesse sentido, então isso daqui vai super servir para você, beleza? E aí na câmera frontal ele vai ter uma câmera 16 megapixels também, que cara, tá ótimo, tá? Então pra você que gosta de fazer stories, gosta de usar nas redes sociais pra fazer vídeo, fazer coisas, registrar o seu dia a dia, cara, vai servir super, vai ter uma ótima qualidade. E aqui de novo eu tô levando muito em consideração a questão do preço do aparelho, tá? Então por ser um aparelho um pouquinho mais em conta, não é tão caro, cara, faz total sentido. Inclusive eu falei no começo do vídeo que esse daqui é o melhor custo-benefício de celular, na minha opinião, beleza? Ah, e só um detalhezinho aqui, tá? Eu falei sobre vídeos em Full HD. Sim, faz vídeos em Full HD, isso daqui é fato. Mas aí também a qualidade da câmera deixa você fazer vídeos em 4K a 30 FPS, que você vai ter aí uma ótima qualidade de imagem. Só que se você assistiu o meu outro vídeo falando sobre os modelos da Xiaomi, eu falei que gravar vídeos em 4K meio que é besteira, porque a maior parte dos aparelhos hoje em dia não
tem suporte a 4K, então meio que você tá gastando espaço ali meio que à toa para uma parada que nem vai ser utilizada. Então você vai levar mais tempo na edição, você vai ter mais trabalho aí de edição, de baixar, de fazer upload, coisas do tipo, meio sem necessidade, tá? Então aqui eu tô falando em Full HD justamente por ser o mais recomendado por editores, pra praticidade do dia a dia. Mas sim, ele grava em 4K, tem essa qualidade de 4K também, tá? E aí você tem mais esse ponto positivo porque é um aparelho muito barato. E aí já falando um pouquinho sobre a bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Isso significa que você consegue ter aí um ótimo uso ao longo do seu dia. Você que é o tipo de pessoa que sai cedo e volta tarde para casa, você consegue usar tranquilamente. E aí obviamente também levando em consideração que você não tem um uso tão frenético ao longo do dia. O seu uso ele acaba sendo mais moderado, porque, sei lá, você tá trabalhando, você tá estudando ou fazendo algo do tipo, então você vai ver uma rede social, vai ver um vídeo nos seus momentos livres aí, então, cara, vai durar tranquilamente, arrisco dizer que você vai carregar dia sim, dia não, se o seu uso for, nesse caso aqui, mais moderado. Se você é o tipo de pessoa que passa o dia inteiro jogando, passa o dia inteiro consumindo a bateria, vendo vídeo, vendo filme, série, o que quer que seja, cara, aí sim você vai carregar diariamente, mas ainda assim você consegue aí ter um uso, cara, tranquilamente de você, cara, pegar às 9 horas da manhã e botar ele no carregador de novo só de noite. Sim, ele tem uma ótima autonomia aí para você usar ao longo do dia, beleza? E aí entrando agora um pouquinho mais em detalhes técnicos, falando sobre a questão de armazenamento, memória RAM. Então, para armazenamento, ele vai ter aí 128 GB, tá? Na versão base dele, que é o padrão, na verdade. E aí ele consegue ser expansível em até 1 TB. Então, ele tem um slot híbrido dentro dele. E aí esse slot híbrido significa que você consegue colocar tanto o cartãozinho de memória quanto o chip. Então, se você precisar colocar mais um chip no seu celular, aí também você consegue. Mas nesse espaço, muito possivelmente, aí, se você é o tipo de pessoa que grava bastante, que usa bastante a parte da câmera, você vai acabar colocando aí uma expansão de memória, né? E aí já falando aqui sobre a memória RAM, ele tem aí 4 GB de memória RAM, tá? Apesar de você ver nos anúncios que ele tem 4 GB de memória RAM e mais 8 GB de memória boost ali, contando como 12, cara, não cai nessa balela não, tá? E aí eu tô falando balela que é só pra entender, é só pra meio que enganar, falando que tem 12 GB ali de memória RAM, mas não, ele tem 4 GB de memória RAM, e aí esses 8 aí é só um boost, beleza? É só para dar um tchanzinho a mais assim no seu celular, mas de fato ele tem 4. E aí falando um pouquinho aqui sobre a parte do processador, ele vai ter aí um T760 Unisonic. Cara, isso aqui é uma linha muito de entrada, inclusive é a linha mais de entrada possível aí da Motorola pensando em custo-benefício, tá? Obviamente, aqui eu tô falando de um processador que ele é bem básico, só que ele entrega muito bem aí, pensando no valor que você vai estar gastando. Eu tô falando muito disso daqui de valor de gastar e economizar e tudo mais, mas isso daqui é justamente pela proposta do vídeo. Eu tô te trazendo aqui modelos que você vai ter um ótimo custo-benefício, você vai ter um ótimo aparelho, um ótimo desempenho também de aparelho e você não vai precisar gastar tanto com isso, tá? Então esse daqui é o principal objetivo. E aí é por isso que eu disse, a gente tem aqui um ótimo custo-benefício, a gente tem um ótimo celular, mas levando em consideração o seu preço, beleza? E agora a gente entra no segundo celular da lista aqui, que vai ser o A16, e aí já entrando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre o celular, ele vai ter uma tela aí de 6.7 também, de tipo AMOLED. Os tipos de tela AMOLED aí tem uma melhor resolução, você consegue ter um melhor desempenho, só que na questão de FPS aqui ele só tem 90 Hz, tá? Então ele tem uma qualidade de tela um pouquinho inferior ao primeiro aqui, que foi o Moto G35. Então nesse caso aqui você consegue ter também, de novo, um ótimo desempenho, você consegue ter uma ótima resolução de tela, mas com uma taxa de atualização um pouquinho menor. Então se você é a pessoa dos jogos aí, pode ser que a sua experiência acabe sendo um pouquinho inferior pensando nisso, tá? Mas isso não significa que você vai ter uma má experiência jogando por conta da qualidade da tela e coisas do tipo. E aí já falando um pouquinho da câmera aqui, eu vou falar só da principal, tá? Só pra gente não comer muito tempo. E levando em consideração que também vai ser a melhor. A câmera principal dele aí conta com 50 megapixels e aí na questão da qualidade de imagem vai gravar somente em Full HD, tá? Então ele não vai ter a mesma qualidade aqui de 4K, igual que foi o outro. Mas aqui de novo já serve também para você ter uma ótima qualidade, você já consegue gravar, já consegue ter resultados muito interessantes aí, pensando também que é 30 FPS, beleza? A gravação, a qualidade da imagem ali vai ser Full HD a 30 FPS. Ah, e só um detalhe aqui, essas paradas de autofoco, foco com toque na tela, HDR, os modelos desses celulares que eu tô trazendo aqui todos têm, tá? Então não tô falando sobre, porque é uma parada que a gente já entende que tem, beleza? Então só falando aqui dos detalhes.
E aí também, já entrando aqui na parte dos detalhes técnicos, ele vai ter aí de memória interna 128 GB, podendo ser expansível também. Então nesse caso aqui, na parte de expansão da memória, ele vai também ter um slot ali híbrido, que você consegue colocar tanto o cartão de memória quanto o chip. E além disso, aqui na parte de expansão você consegue expandir até 1,5 TB. Então aqui a gente também tem bastante conteúdo aqui para poder fazer de armazenamento. Ele vai ser um pouquinho maior de expansão do que o primeiro, do que o Moto G35 ali, só que isso daqui é meio detalhe, né? Então, cara, 1 TB de conteúdo para você poder gravar já é bastante coisa. Então isso daqui meio que não vai interferir tanto na questão de compra na hora de você for decidir de fato, tá? E aí falando um pouquinho também sobre memória RAM, ele também conta aí com 4 GB de memória RAM, mas aqui nesse caso ele não tem a parada do boost, tá? Então ele não tem aquele tchanzinho a mais ali, igual que foi no G35. Bom, e sobre o processador aqui a gente vai ter o Exynos 1330, que é uma ótima opção aí também pensando na questão de mercado, pensando na questão de custo-benefício, pensando em processador. Aqui também vai ser a mesma ideia ali do outro processador, do G35, porque ele acaba sendo um processador mais linha de entrada, então aqui como são celulares, daqui você já conhece a história. E por fim a gente vai ter aqui o Galaxy A35, que cara, é um ótimo celular, tá? Levando em consideração dessa lista, ele vai ser o melhor, isso daqui é fato. Só que ele não tá em primeiro e eu coloquei lá o Moto G35 como o melhor, pensando em custo-benefício, tá? Então você vai pagar menos por ele, você vai ter um ótimo celular, tá? Mas nesse caso aqui, se você quiser colocar só um pouquinho a mais de dinheiro aí, sim, você vai ter o melhor celular da lista aqui, beleza? Então já entrando aqui em detalhes sobre o celular, a gente vai ter uma tela de 6.6 polegadas, com um tipo de Super AMOLED, então a gente vai ter aqui a mesma qualidade de tela do A16, mas isso não significa que vai ser inferior ou da mesma qualidade de fato. Isso porque a gente também tem ali uma questão de proteção, que vai ser o Gorilla Glass Victus Plus. Então pensando em proteção aqui dos 3 aparelhos que eu tô falando nesse vídeo, esse daqui vai ser com toda certeza aí o de melhor proteção. Então, pô, se você de novo é o tipo de pessoa que derruba celular, não tem tanto cuidado assim em relação à proteção, esse daqui vai ser a melhor qualidade de tela para você, beleza? E aí já entrando também na questão de câmera aqui, ele também tem 3 câmeras traseiras aí, então a principal vai ser 50 megapixels, seguido de 8 megapixels e 5 megapixels. Então aqui a gente tem uma ótima qualidade de imagem também, levando em consideração resolução e todas essas paradas. Isso porque, nesse caso aqui, ele grava aí a 4K a 30 fps, igual que foi o primeiro lá que eu trouxe para você. Só que a diferença dele é que na câmera frontal ele vai ter 16 megapixels de qualidade de imagem, só que ele também grava em 4K na câmera frontal. Então nesse caso aqui a gente sim vai ter uma melhora de câmera, vamos dizer assim. Inclusive na câmera frontal ele também grava a 30 fps. Então você consegue, por exemplo, se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer vídeos para TikTok, você vai provavelmente usar a câmera frontal e, cara, nesse caso aqui você vai ter uma qualidade assim absurda de boa nessa parada aqui, beleza? E aí nesse caso aqui, todas essas paradas também que eu falei, HDR, autofoco, coisas desse tipo, ele também vai ter. Inclusive nesse caso aqui ele também tem a detecção facial, tá? Que eu acho que é padrão dos modelos atuais aí, dos aparelhos que estão sendo lançados, tudo hoje em dia é destravar com a cara e por aí vai. E também entrando um pouquinho em detalhes técnicos aqui também, em relação à memória interna, ele vai contar aí com 128 GB, sendo expansível também até 1 TB. Então você também vai ter aquele slot híbrido de cartão de memória e chip, então você consegue aí fazer essa expansão até 1 TB. E aqui falando um pouquinho sobre a memória RAM, ele vai contar com 6 GB, então aqui vai ser melhor do que os outros dois aparelhos, só que aí de novo aquela parada que eu falei pra você, que ele vai ter aí um custo um pouco maior, tá? Mas aqui eu tô falando pra você de um celular que ele vai durar mais tempo na sua mão, então se você é o tipo de pessoa que cuida do aparelho, que, né, tem aquele carinho ali, você vai durar com esse celular aqui muito tempo, tá? Se você não mudar o seu modo de uso em relação a precisar exigir mais do aparelho e coisas do tipo, cara, isso daqui vai durar para você por muito mais tempo, pensando nas configurações padrões do celular, tá? E aí falando também sobre a questão do processador aqui, ele vai contar com o Exynos 1380, que cara, aqui a gente já tem uma versão melhor, muito melhor ali do que o Exynos 1330 que eu falei para vocês do A16. Inclusive isso daqui significa que para jogos mais pesados vocês já conseguem começar a rodar também. Você vai ter um celular aí que ao longo do tempo a tendência é que ele trave menos do que os outros padrões ali de entrada, tá? Outros celulares de linha de entrada costumam, sei lá, depois de 1 ano, 2 no máximo, já começa a dar uns gargalos aqui. Nesse caso aqui você consegue durar ele um pouquinho mais. Pensando em longevidade do celular, cara, esse daqui vai ser o melhor.
sem sombra de dúvidas. Mas e aí, faz sentido para você esses 3 modelos aqui? Me conta nos comentários e não esquece que os links vão estar aqui na descrição para você comprar e ajudar no canal, beleza? Bom, não esquece também de dar um joinha nesse vídeo para entregar para mais gente, isso vai ajudar muita gente aqui. E é isso, eu te vejo na próxima.